Que esse vídeo seja um alerta e te faça entender quem você está servindo. O Senhor Jesus disse em Mateus 6, versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Podemos observar nessa passagem que Jesus não disse: Não podereis servir a Deus e servir o diabo. Ele não disse: Não podereis servir a Deus e um ídolo qualquer. Mas ele disse: Não podereis servir a Deus e a Mamon. Jesus foi bem específico. Se Deus é o meu Senhor, logo isso significa que eu sou servo, e quem é servo é subserviente. Porém, Jesus nessa passagem deixa claro que há pessoas que servem a Mamon. Logo, se essas pessoas servem a Mamon, ele é senhor delas. Mas o que é Mamon? E por que muitos têm servido a Mamon sem saber? E como Deus preserva os que são dele, a fim de não se perderem por conta de Mamon? É o que veremos hoje nesse vídeo. Mamon é um termo de origem hebraica que significa dinheiro, ou bens materiais. Logo podemos entender o porquê de Jesus ter escolhido esta palavra para colocar como um direto adversário de Deus. Então, na verdade, Jesus disse: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Hoje o mundo prega a ostentação. Jovens e adultos fazem de tudo para poder ter dinheiro e reconhecimento, pois acreditam que tudo que é bom está ligado única e exclusivamente ao dinheiro. A fé dessas pessoas está no dinheiro e não em Deus. Acreditam que o dinheiro pode proporcionar sua saúde, sua proteção, sua felicidade. Fazem viagens, compram coisas, e por conta do dinheiro vão se distraindo com as coisas e pessoas desse mundo, a ponto de não haver nenhum tipo de comunhão com as coisas de Deus. Não tem tempo para Deus, pois estão aproveitando tudo o que o dinheiro pode proporcionar. São pessoas materialistas e não espirituais. Podemos notar que Mamon é uma das principais armas do diabo para afastar as pessoas de Deus. Pelo dinheiro, vemos todos os dias coisas absurdas que as pessoas são capazes de fazer. Por dinheiro as pessoas mentem, roubam, fazem programas, perdem amigos, brigam com a família, vendem a própria alma, comprometem sua integridade, enganam, armam esquemas, descuidam da família, fazem inimigos, deixam a igreja, criticam o pastor, se tornam pastores ou pastoras, fazem dívidas, adiam o casamento, trocam de parceiros, fraudam o cliente, roubam o patrão, exploram os funcionários, fazem promessas aos eleitores que nunca cumprirão. Como vemos, as pessoas realmente têm servido a Mamon. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vendo esses versículos e olhando para o mundo em que vivemos, podemos até achar que querer dinheiro é errado. Mas não, meu amigo, minha amiga, longe disso. O problema não é o dinheiro. O problema é quando a pessoa passa a fazer dele o seu Deus. Ser rico não é errado. A Bíblia fala que Abraão era muito rico. Como podemos ver em Gênesis 13, versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. A promessa de Deus a Abraão foi de uma descendência abençoada e próspera. Por causa dessa promessa, nós vemos os descendentes biológicos de Abraão, os judeus, serem detentores das maiores riquezas deste mundo. É muito difícil ver um deles pobre, pois Deus é fiel e cumpre suas promessas. No entanto, para eles uma coisa está faltando: a paz. Isso se dá pela falta da certeza da salvação. Como aquele jovem rico que foi falar com o Senhor Jesus, ele tinha tudo, menos a salvação. Por outro lado, o Senhor Jesus veio anunciar abundância e trazer a salvação para os que o aceitarem. Como podemos ver em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa vida em abundância que Jesus promete é de ter tudo o que é necessário nesse mundo, incluindo a salvação. Deus ama tanto o rico como o pobre, porém ama aquele que faz dele seu único e verdadeiro Senhor. Há pobres que vão para o inferno. A pobreza não é sinônimo de salvação, nem tampouco a riqueza. O que garante a salvação é a entrega total a Deus. E Deus conhece a cada um de nós, e há situações que Deus não abençoa um servo com prosperidade,
porque sabe que se essa pessoa começar a ter dinheiro, irá perder sua salvação. Deus é Pai. E nenhum pai dá ao filho aquilo que ele não está preparado para receber. Você daria um carro a uma criança? Talvez você ainda não tenha prosperado porque é imaturo na fé, e com dinheiro você poderia se perder. Também há situações onde a pessoa é serva de Deus e conseguiu muita prosperidade. Porém, veio um deserto na vida dessa pessoa, e ela acabou perdendo tudo e ficando na miséria. Deus permite esse tipo de situação para aquelas pessoas que acabaram perdendo o primeiro amor por conta de terem ficado prósperas. De forma inconsciente, foram focando mais no ganhar dinheiro do que agradar a Deus. Deixaram de ir na igreja porque agora conseguem viajar. Começaram a fazer festas e se misturar com o profano. Então Deus retira essa prosperidade, onde a pessoa volta para o fundo do poço, e dessa forma passa novamente a olhar para cima. E volta a colocar Deus em primeiro lugar, e logo Deus restitui tudo em dobro. Você tem que entender que se você fazer do dinheiro o seu Deus, o dinheiro vai roubar de você a sua fé. Vai esfriar o seu relacionamento com Deus. Mas se você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai fazer Mamon ser o teu servo. Há ainda aquelas pessoas que vivem com uma vida limitada, porque não têm fé de prosperar. E é impossível Deus fazer alguma coisa na vida desse tipo de pessoa. Pois, ao invés da fé, a pessoa tem o medo, tem dúvida. Então tem medo de pedir um aumento, tem medo de abrir um próprio negócio usando os dons que Deus deu. Tem medo de sair do trabalho que não é reconhecido, pois acham que se sair vai passar fome. Enfim, essas pessoas não creem no poder de Deus, e o poder de Deus fica limitado. Como podemos ver em Mateus 13, versículo 58. E Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Mas independente se você quer ser rico ou não, uma coisa é certa, você tem que focar em receber o Espírito Santo. Pois se você for pobre e não tiver o Espírito de Deus, você estará condenado. E se você for rico e não tiver o Espírito de Deus, também estará. Como podemos ver em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, aqueles que são nascidos do Espírito Santo são espirituais, e aqueles que são nascidos da carne são carnais. Então, se você tem o Espírito de Deus, você sempre estará reto com Deus independente da sua condição financeira. Mas eu te garanto, servindo a Deus é impossível você viver uma vida infeliz. Pois Deus te sustentará em tudo o que você precisar enquanto não for para os braços de Abraão. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.